Olá, colegas petroleiros, família petroleira, boa noite. Faz bastante tempo que a gente não está por aqui e as razões são simples. Não tínhamos, por longo tempo, razões para ficar, usando o termo popular, enchendo linguiça. Na verdade, estávamos aguardando e continuamos aguardando que notícias importantes de interesse de todos nós possam ser levadas ao maior número de petroleiros possível. Não basta ficar nos grupos de WhatsApp, até porque nem todo mundo tem acesso aos grupos de WhatsApp. A verdade é essa. Temos então algumas coisas que eu vou enumerar que estão em andamento, que precisam ser de conhecimento de todos os petroleiros aposentados, principalmente, e da ativa, para que possamos participar ativamente, principalmente quando formos informados que haverá uma manifestação pública diante de um dos prédios da Petrobras, onde quer que seja no Brasil inteiro. Então vamos lá. A AMS continua sendo uma grande incógnita, porque entramos, os sindicatos e as federações, as entidades de uma maneira geral, com uma ação na justiça onde tínhamos certeza absoluta, por incontáveis fatos ilegais que aconteceram na sua criação, e mesmo assim a justiça não nos deu atenção. Por isso, nessa última eleição, talvez eu tenha me indisposto, mas com tranquilidade, sem problema nenhum, em apoiar uma das chapas que foi eleita com uma votação bastante relevante. E não era esse o intuito de ter uma votação expressiva. Claro que não. Era só eleger a chapa número 5 e ela foi eleita. Era isso que importava, e não termos um grande número de votantes. Mas, de qualquer modo, houve uma boa votação, considerando que houve uma enorme propaganda para que não se votasse. Não que eu seja a favor de que todos tivéssemos votado. Não, não é isso. Então, Ângelo, para de enrolar. Qual é a tua posição? Era para votar ou não era para votar? Não era para votar, mas, entretanto, contudo e porém, precisávamos ter alguém que nos representasse dentro do conselho da APS. E foi esse o intuito, foi essa a razão que me fez apoiar a chapa número 5 e tive o prazer de ver que ela foi eleita. É importante que tenhamos alguém para saber o que acontece, para fiscalizar tudo o que se passa dentro da APS e, de uma maneira geral, sabermos o que está acontecendo e podermos influir, né, politicamente, porque sabemos que, em termos de gestão, tanto quanto na Petros, talvez bem pior, pouco tem a fazer, porque todo o plano de trabalho é da diretoria executiva, cabe aos conselheiros do Conselho Deliberativo opinar, dar sua opinião, sugerir algumas coisas dentro daquilo que é apresentado. Enquanto ao Conselho Fiscal cabe olhar se estão sendo cumpridas as regras que devem ser cumpridas na gestão da entidade. Então, continuamos aguardando que o grupo que a Petrobras fez com os trabalhadores representados pelos sindicatos e pelas federações tenha uma conclusão positiva do que se deseja para a APS, e fazemos um imenso esforço e faremos tudo o que for necessário, principalmente
manifestação, se for o caso, para que o RH da Petrobras volte a administrar o nosso plano de saúde. Simples, é muito mais barato, é muito mais correto e não há necessidade nenhuma de pagar salários astronômicos a diretores da APS. Esse é o pano de fundo. Entretanto, é preciso que todos nós saibamos que não é essa a posição da diretoria da Petrobras, porque se fosse, lá se vai um ano quase de gestão do novo governo, e poderiam pelo menos ter acenado para alguma coisa, para que nós soubéssemos o que está acontecendo. No entanto, o que sabemos é que talvez possa haver alguma modificação na gestão, que talvez haja uma modificação no estatuto, e essa modificação seria basicamente e muito relevante, talvez, para atender a participação de entidades, né, representantes das entidades e representantes dos sindicatos. Ora, teremos que entender que isso não é uma modificação que traga algum benefício para nós participantes. Queremos muito mais, queremos voltar aos 70-30, queremos que o RH da Petrobras faça a administração da APS, que não seja mais a APS, sim a AMS, como sempre foi, como sempre será, e não há razão nenhuma que justifique que seja diferente. É isso que queremos. Então, esse primeiro vídeo é para contextualizar o que está acontecendo e, concretamente, no grupo que a Petrobras fez para definir as mudanças que ela quer fazer na gestão da AMS. Mudanças essas que nós queremos simplesmente queremos que a AMS volte a ser administrada pela Petrobras. Queremos que a AMS tenha, no mínimo, o custo de 70-30. Queremos que esse enorme déficit que vem sendo nos cobrado pela APS, que não sabemos sequer a sua origem, seja colocado em pratos limpos e seja assumido por quem de direito. Não podemos continuar, como aposentados, sofrer tanta ingerência, mas principalmente tanta cobrança, porque daqui a pouco teremos que, ao invés de receber alguma coisa da Petros, pagar para a Petros. E tem muita gente já sem receber absolutamente nada ou quase nada do que a Petros deveria pagar para eles. Então, basicamente, são essas as questões que estão em andamento. E eu queria, já preparando a vocês todos para as futuras manifestações, que se você ainda não assinou o canal, assine, porque daqui para frente tenho a intenção de comparecer mais, para informar mais e para que possamos, muito mais do que fazemos hoje, participar das manifestações que vêm acontecendo, manifestações essas necessárias de suporte aos sindicatos, de suporte a quem está negociando por nós e de endereçamento direto das questões que são importantes para cada um e para toda a família petroleira. Dito isso, não precisamos ir mais adiante sobre esse tema, porque nada há de novo no fronte. A única coisa que talvez não tenha falado é que houve as eleições, sim, 2 chapas foram eleitas para o Conselho Deliberativo e uma para o Conselho Fiscal. O que esperamos de quem foi eleito, acima de tudo a chapa que eu endossei de uma certa maneira e pedi para que votassem, é que façam o mínimo que possa ser feito, né? No sentido de que esse mínimo seja o máximo
dentro da possibilidade legal e concreta de representar os nossos interesses junto à diretoria executiva e que encaminham todas as questões relacionadas à administração da APS para que a administração volte a ser gerenciada pela Petrobras, pelo RH da Petrobras. De novo, se você ainda não é assinante do canal, assine. Peça a seus colegas, a seus amigos, a seus familiares para assinarem e divulgarem tudo que é postado aqui, dividido com vocês, e que não deixem de comparecer às manifestações que irão ocorrer. Irão ocorrer manifestações para o Acordo Coletivo do Trabalho, para a AMS e para uma outra questão de imensa relevância, que é o trabalho que está sendo feito por um grupo que será motivo de um outro vídeo, relacionado a Petros. Um grande abraço para vocês, a gente se vê daqui a pouco e espero que você participe dessa grande corrente e divulgue para os seus amigos o conteúdo que eu estou apresentando e compartilhando com vocês. Um grande abraço a todos.